Meus queridos, a paz do Senhor. Estamos na Academia de Pregadores, nas nossas aulas de lições bíblicas dominical da classe Adultos, da Revista de Adultos. Estamos na penúltima lição desse primeiro trimestre de 2020. Estudaremos nesta aula a lição de número 12, do dia 22 de março de 2020. O título da lição é Jesus, o Homem Perfeito. Na lição passada, estudamos sobre o homem do pecado e nesta lição, o homem do pecado, que é o anticristo, né? Como vimos na aula passada. Na lição de hoje, vamos estudar sobre Jesus, o homem perfeito, o nosso modelo. Deus que se encarnou, que abriu mão da sua divindade. Paulo fala isto na carta aos Filipenses, capítulo 2. Né? Ele esvaziou-se a si mesmo, abriu mão. Ele não deixou de ser Deus, mas não agiu como Deus para se submeter à vontade do Pai e ser o nosso modelo. Vamos ao texto áureo da nossa lição, que está em Lucas, capítulo 2, e o versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. O que nós vemos nesse versículo, no capítulo 2, versículo 52 de Lucas, é que o Espírito estava gerando em Jesus o fruto do bom caráter. Quando nós estudamos sobre a encarnação de Cristo, nós vamos aprender que tudo que Jesus fez foi pelo Espírito de Deus. O Espírito gerou Jesus no ventre de Maria. Lucas fala sobre isso, né? O Espírito gerou em Jesus o fruto do bom caráter. Lucas está falando aqui. E Lucas também fala que o Espírito capacitou Jesus para a vida ministerial. Quando Jesus desceu às águas batismais, a Bíblia diz que o Espírito veio sobre ele na forma corpórea de uma pomba e ouviu-se uma voz do céu que dizia: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." O Espírito estava gerando, capacitando ali no batismo, o Espírito estava capacitando Jesus para a vida ministerial. Tudo que Jesus fez foi movido pelo Espírito. Os milagres que Jesus operou, tudo que ele fez. Jesus não usou atributos divinos enquanto estava encarnado. A prova disto é que Jesus disse assim: "Aqueles que crerem em mim farão as obras que eu faço, e digo mais, as farão maiores ainda." E eu fico pensando como nós, réis mortais, podemos fazer obras maiores do que Cristo. Por que que podemos? E ele disse que podemos. Se ele disse, podemos. Por que que podemos? Porque o mesmo Espírito que agia sobre Cristo age também sobre a nossa vida como igreja do Senhor Jesus. Então fica claro, e nós vamos estudar isso na lição de hoje, e fica claro e patente que Jesus não usou atributos divinos. E nós explicamos isso já já. Vamos à verdade prática. O verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, é igual ao Pai e semelhante a nós. Quando nós pensamos nisso aqui, ó, que Jesus é igual ao Pai e semelhante a nós, o que nós temos aqui é o que foi realmente a proposta da encarnação de Cristo. Unir novamente o homem a Deus. Porque ele é igual ao Pai, porque ele é Deus. E semelhante a nós. Isso quer dizer que a imagem e semelhança de Deus está novamente em nós. Isto é glorioso. Através de Cristo, a imagem e semelhança de Deus está novamente em nós. Isto é algo magnífico, esplendoroso. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Permitam-me pensar com vocês uma frase que nós ouvimos muito e que eu já falei muito, mas que eu resolvi não falar mais porque ela não satisfaz teologicamente aquilo que é uma verdade. Nós usamos ao longo da nossa vida, né, nós usamos sempre a frase que Jesus é 100% homem e 100% Deus.
eu não gosto dessa frase. Não é porque eu não gosto, e eu vou explicar porque eu não gosto, é lógico. Eu não gosto, não é simplesmente por não gostar, não. Ela faz um trocadilho que a gente fica pensando, então Jesus é 200%? É um trocadilho que não satisfaz teologicamente uma proposta daquilo que nós realmente queremos. Eu gosto de usar, então eu não gosto de usar esta frase. Eu gosto de usar a seguinte frase. Deixa eu trocar aqui, porque esse negócio acabou não me atendendo do jeito que eu queria. Eu gosto de usar a seguinte frase. Jesus foi o Deus, foi na encarnação. Deixa eu tirar o foi e colocar para não confundir ninguém e para ninguém pensar que eu estou falando que Jesus não é mais o que era. Jesus é Deus que viveu a humanidade plena. Vamos lá para cima com isso aqui para liberar para a gente. Jesus é Deus que viveu, deixa eu subir aqui, a humanidade plena. Eu penso, eu não acho, eu penso que teologicamente e pedagogicamente esta frase é mais satisfatória do que Jesus foi 100% homem, 100% Deus. Jesus é Deus que viveu a humanidade plena. Agora, por que ele vive a humanidade plena? Porque ele se propõe a isso. Eu já ouvi pessoas pregarem também dizendo, até dramatizando a mensagem, dizendo o seguinte, que Deus enviou Abraão, Abraão pecou, Deus enviou Noé, Noé pecou, Deus não sei quem pecou e tal, e de repente Deus se vira para o seu trono, à sua direita, e diz, filho, é você que tem que ir. Aí fica parecendo que Jesus veio como uma obrigação para morrer em nosso lugar. Não. Paulo diz no capítulo 2 da carta aos Filipenses que ele esvaziou-se a si mesmo. Ele não foi obrigado, não foi o pai que obrigou o filho, não, ele que veio. Jesus é o autor da nossa salvação, ele que quis morrer em nosso lugar. E isso é nítido nas palavras de Jesus também, quando Pilatos falou com Jesus, você não sabe que eu poderia te livrar? Aí Jesus disse assim, ninguém toma a minha vida, eu a dou. Ele diz, olha, o meu reino não é daqui. Porque se o meu reino fosse daqui, os meus súditos pelejariam por mim. Jesus ainda disse para Pilatos, você não teria autoridade se essa autoridade não viesse do meu Pai. Então, a entrega de Cristo foi voluntária. Ele quis, ele é Deus, assim como o Pai. Nós incorremos num erro que às vezes nós analisamos a Trindade numa linha verticalizada. Deixa eu abrir uma página aqui para a gente poder pensar nisso. Às vezes nós pensamos na Trindade, deixa aqui, ó, que aqui vai dar certo. Às vezes nós pensamos a Trindade da seguinte forma, Pai, não deu. Deixa eu achar uma cor que vai ficar boa para nós escrever, preto. Às vezes nós pensamos a Trindade assim como Pai, Filho e Espírito. E eu já ouvi pessoas ensinarem o seguinte, dentro dessa proposta aqui, ó. Eu já ouvi pessoas ensinarem que o Pai manda, o Filho obedece e o Espírito executa. Isso aqui é um equívoco. Isso aqui, ó, é um equívoco. Isso não é verdade. A verdadeira visão trinitária que nós precisamos ter não é verticalizada. Não é numa linha verticalizada. A maneira correta de nós entendermos a Trindade é numa linha horizontalizada. Assim, ó. Pai,
Filho e Espírito. E aqui nós temos a verdadeira união trinitária. Deus agindo em três pessoas. Né? Deus age sempre trinitariamente. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esta é a visão trinitária correta. Uma visão vertical, uma visão horizontalizada e não uma visão verticalizada. Deus está sempre agindo trinitariamente. Nós não temos tempo aqui agora para dar uma aula de teontologia dentro daquilo que é a visão trinitária. Mas Deus sempre age trinitariamente. Deus nunca está agindo só, ou só o Pai, só o Filho, ou só o Espírito. Toda a ação de Deus é trinitária. Jürgen Moltmann, embora criticado, sem dúvida, todo teólogo tem coisas certas e às vezes coisas que erra, mas o Jürgen Moltmann fala o seguinte, que existe uma ênfase histórica para a Trindade. No Antigo Testamento, o Pai está em evidência. No Novo Testamento, o Filho está em evidência. Nos nossos dias, o Espírito está em evidência. Mas no Antigo Testamento, temos a ação do Pai, do Filho e do Espírito. No Novo Testamento, temos a ação do Filho, que está encarnado. Mas o Pai está agindo e o Espírito está agindo sobre o Filho. Nos nossos dias, temos uma ação do Espírito. Vivemos a plenitude do Espírito. Mas nós temos o Filho, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e temos o Pai também agindo. Então Deus está sempre agindo de forma trinitária. Então nós precisamos ter esta visão, não é? Ter esta visão que o verdadeiro Cristo, que Jesus é o verdadeiro Deus e também o verdadeiro homem. Jesus é o Deus que viveu a humanidade plena. Vamos ao ponto central da nossa lição. O Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Vamos aos objetivos da nossa lição. Objetivo geral, classificar ou clarificar, né? Clarear, deixar claro, clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano. Objetivos específicos: expor a divindade de Jesus, explicar a humanidade de Jesus e terceiro, analisar a perfeição de Jesus. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Lucas, capítulo 2, versículo 40 ao 52. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça, e a graça de Deus estava sobre ele. Olha que coisa linda! A graça de Deus estava sobre ele. Por que Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, não parece um paradoxo a gente falar que a graça de Deus está sobre Deus? Mas porque ele estava encarnado, ele estava vivendo tão somente como ser humano. A graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Jesus tinha uma família, Jesus tinha amigos. Procuravam-no entre os parentes e conhecidos, e como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito.
É Deus, é o Deus encarnado. Mas ele está se sujeitando aos seus pais. Ou seja, Jesus está vivendo a humanidade plena e era-lhe sujeitos. E sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria. É incrível, né? A gente falar que Deus está crescendo em sabedoria. É cômico até. Mas por que ele está crescendo em sabedoria? Porque ele está vivendo a humanidade plena. Ele está vivendo tão somente como um adolescente aqui. E em estatura. Aponta realmente para a sua humanidade. E em graça para com Deus. Eu repito, nós vamos afirmar então que Deus está crescendo em graça para com Deus? Não, eu estou repetindo isso porque eu quero que você, que é professor de escola dominical, principalmente você, nosso aluno, você que está conosco aqui na Academia de Pregadores, entenda isso muito bem. Jesus, enquanto esteve encarnado, agiu tão somente como homem. Ele não deixou de ser Deus. Paulo diz isso em Filipenses 2. Mesmo sendo Deus, ou seja, não deixou de ser Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Crescia em graça para com Deus e os homens. Ou seja, na verdade, a plenitude da encarnação de Cristo. E isto é glorioso. Isto é glorioso. Quando eu percebi isso em Cristologia, e é uma das doutrinas que eu amo, é o que nós falamos, tratamos, ou estamos tratando, né, nesse primeiro trimestre de 2020, na lição de jovens, que é um presente da Academia de Pregadores, não é? Para os nossos jovens também, as aulas de escola dominical a partir desse primeiro trimestre de 2020, começamos a gravar também a lição de jovens de forma gratuita, assim como a lição de adultos, e nós estamos estudando sobre Cristo na lição de jovens. E para mim ficou muito mais glorioso, principalmente a questão do sacrifício de Cristo, compreender que Cristo se encarnou. E aí compreender que quando eles estavam batendo em Cristo, colocando uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, jogaram a capa sobre ele, dizia, profetiza quem é o que te bateu, e batiam em Jesus. Jesus podia se livrar de tudo aquilo porque ele não deixou de ser Deus, mas ele se detém na humanidade. É por isso que Paulo diz que ele esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma humana. E o texto diz assim, e sendo achado na forma de servo, a si mesmo se humilhou até a morte de cruz. O sacrifício de Jesus fica muito maior, fica muito mais magnífico, muito mais esplendoroso para nós quando nós entendemos isso, que é Deus que está ali, mas se atém à humanidade. Deus se prende à humanidade para libertar a humanidade do pecado. Meus queridos, isto é glorioso. Eu falo que essas horas da aula dá vontade de a gente falar em línguas estranhas. Nós somos pentecostais, porque isto é glorioso, é magnífico nós pensarmos nisso. No tamanho do sacrifício de Cristo, no tamanho do esforço de Cristo, ele sendo o homem perfeito para ser um modelo para nós, mas sendo Deus também, sendo Deus na sua forma plena, mas se atém, se prende, se reprime a humanidade a fim de resgatar todos os homens. Glórias a Jesus. Vamos aos comentários da nossa lição. Primeiro ponto da nossa lição, pastor Cláudio Honor de Andrade vai falar sobre Jesus, verdadeiro Deus. Como nós já falamos aqui, Jesus foi Deus, Jesus é Deus que viveu a humanidade plena. Dentro dessa proposta de Jesus, verdadeiro Deus, ele vai tratar no primeiro parágrafo sobre a eternidade com o Pai. Né? Quando nós tratamos de Jesus como unigênito de Deus, como nós tratamos de Jesus como Filho de Deus, esta é uma nomenclatura, esta é uma designação que nós damos a Cristo a fim de trazermos clareza à ideia de que Paulo fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas nós não podemos pensar Jesus como Filho de Deus sendo gerado por Deus. Não é? Porque se Jesus é Deus, ele não foi gerado. Aliás, Isaías nos diz no capítulo 9, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Então ele cria a eternidade.
Então, Cristo já existe antes da eternidade. Cristo existe assim como o Pai, dentro dessa proposta da triunidade divina. Repito, não é uma aula de teontologia, doutrina do ser de Deus, então nós não temos nem espaço para tratar disso aqui. Mas Cristo existe antes da eternidade, ele cria a eternidade, porque ele é Deus. Ele existe por si mesmo. Então, a eternidade de Cristo, ela é tão verdadeira quanto a eternidade do Pai. A eternidade do Filho é tão verdadeira quanto a eternidade do Pai, porque coexistem Pai, Filho e Espírito, agindo numa só pessoa, numa triunidade divina. Então, antes da sua encarnação, quando o nosso comentarista coloca que ele estava com o Pai, ele já estava com o Pai porque ele também é Deus, assim como o Pai. Segundo parágrafo, os seus atributos, grandeza e perfeição garantem que Jesus é o verdadeiro Deus, imutável, é onipotente, onipresente, onisciente. Então quando Jesus estava encarnado, ele era imutável, onipotente, onipresente e onisciente? Era, mas ele não usou estes atributos, ok? É isso que nós precisamos entender e eu vou repetir insistentemente aqui. Ele não usou estes atributos. Terceiro parágrafo. Esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Bênção, maravilha. A abordagem que o pastor Claudio de Andrade faz aqui é perfeita. Esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Eu sempre gosto de usar a seguinte figura aqui para você compreender bem. É como o rei que tira sua veste de rei, sai do palácio e vai viver entre os pobres. É uma opção que ele faz. Ele deixa de ser rei? Não. Mas ele está vivendo como rei? Não. Mas ele não deixou de ser rei. Ele fez a opção de viver entre os pobres e de não viver como rei. Mas ele continua sendo rei, ele continua tendo o poder de rei e ele volta para o palácio na hora que ele quiser. No caso de Cristo, ele é Deus que deixa a sua glória, se encarna por vontade própria, vem viver como homem, assume a humanidade de forma plena, a encarnação de forma plena, se submete à vontade do Pai. Aí nós já falamos sobre isso aqui. Ele faz isso para ser o segundo Adão, para nos substituir no Calvário. Assim como Adão pecou e todos nós herdamos o pecado de Adão, Cristo vem, se encarna e todos nós herdamos também a redenção de Cristo. Então, ele esvaziou-se de sua glória, mas não se esvaziou de sua divindade. Uma coisa que nós precisamos atentar aqui é que o nosso comentarista, ele coloca para nós que, conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, nós estamos tratando dessa questão de ele esvaziar-se da sua glória. Aí o comentarista diz assim, conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus em seu ministério terreno fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Eu quero crer que houve aqui um erro de grafia, porque nós deixamos claro que ele não fazia. Ele não fazia. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos.
Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Anderson, mas você está indo de encontro àquilo que o comentarista, pastor Claudio Honor de Andrade, fala? Não, não é que eu estou indo de encontro àquilo que ele fala. Eu preciso te subsidiar como professor de escola dominical para que você esteja atento. Ele não fazia. Porque se ele usasse atributos divinos, ele quebraria o que Paulo afirmou. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo. Se ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, isso quer dizer que ele não usava os atributos divinos. Vamos perceber o que o próprio comentarista cita para a gente aqui no terceiro ponto, no primeiro parágrafo. Terceiro ponto, no primeiro parágrafo. Ele diz o seguinte, olha o que o próprio comentarista diz. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, ele era semelhante a nós e melhor do que nós. Pois, ele não fazia uso dos seus atributos. Em momento algum. Aqui é o próprio comentarista da lição. É o que eu estou te mostrando dentro do próprio comentário do comentarista. Em momento, olha, a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus não era aparente. Era tão real. A humanidade de Jesus não era aparente. Era tão real quanto a nossa. Olha o que o comentarista nos coloca aqui, ó. Para você não achar que lá no terceiro parágrafo do primeiro ponto, eu estou indo contra o comentarista. Há um paradoxo aqui. Como eu disse, eu quero crer que foi um erro de grafia na lição. Porque lá no terceiro parágrafo do primeiro ponto, o comentarista nos fala que ele agia, que ele fazia sempre que necessário em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Só que aqui, no primeiro parágrafo do terceiro ponto, ele coloca: em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir as suas carências humanas. É lógico que nós temos que observar algo aqui, ó. O comentarista coloca para suprir
as suas carências humanas. Mas eu acredito que todos vocês hão de convir comigo que efetuar um milagre, fazer uma cura, era uma carência humana. Humanamente isso não é possível. Nós, como seres humanos, não podemos efetuar um milagre e fazer uma cura. Qual a solução que nós temos para isso, então? Depender da ação do Espírito. Então, Jesus não fazia, o próprio comentarista deixa claro, ele em momento algum usou a sua divindade para suprir as suas carências. E operar um milagre seria também uma carência da humanidade. Jesus não fazia uso, então, dos seus atributos divinos. Aí você me pergunta, o Anderson, como é que Jesus fazia, então, para operar tantos milagres? Pelo poder do Espírito. Jesus operava milagres e tudo o que ele fazia era pelo poder do Espírito. Eu já disse aqui e repito, o Espírito gerou Jesus no ventre de Maria, o Espírito gerou em Jesus o fruto do bom caráter, o Espírito veio sobre Jesus no batismo para capacitá-lo para a vida ministerial. O próprio Jesus disse, aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço, e digo mais, as farão maiores ainda, e como nós, réis mortais, faremos obras maiores do que Jesus. E ele disse que farão. Aqueles que creem farão obras maiores ainda. Como faremos? Porque o mesmo Espírito que agia através de Cristo, age através da nossa vida. Então Jesus não usou, enquanto encarnado, em momento algum, Jesus usou os seus atributos divinos. Ele não perdeu os atributos divinos, porque ele não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão, ele esvaziou-se a si mesmo e se deteve a nossa humanidade. Segundo ponto da nossa lição, Jesus, o verdadeiro homem. Primeiro parágrafo, Jesus estava no seio do Pai. E aí o nosso comentarista coloca que antes da encarnação, Jesus estava no seio do Pai. Nós só precisamos observar esta palavra no seio do Pai, para não dar a intenção de que Jesus estava... Quando nós falamos alguém que está no nosso seio, falamos alguém que está protegido, alguém que está guardado. E nós não podemos dar essa impressão de que Jesus estava guardado pelo Pai. Ele estava junto do Pai, porque ele é Deus tanto quanto Pai. Ok? Só precisamos deixar isso claro para os nossos alunos. Estamos tratando então sobre Jesus, o verdadeiro homem. Profetizado no Antigo Testamento. A vida de Jesus foi profetizada no Antigo Testamento. Desde Gênesis 3 e 15. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Cristo é, aliás, o centro, o ponto central de toda a Bíblia. Todo o Antigo Testamento fala de Cristo. O próprio Cristo, lá no Novo Testamento, disse, olha, se cumpriu de mim aquilo que estava escrito na lei e nos profetas. Na lei e nos profetas. Terceiro parágrafo, encarnado no Novo Testamento. Aí eu vou frisar aqui algo que eu disse... agora há pouco. Jesus, meu Deus, Jesus como o Filho de Deus. É importante nós atentarmos que este termo Filho de Deus, este termo Filho de Deus, Pai amado, vamos lá, esse termo Filho de Deus, eu fiz questão de anotar isso aqui, ó. O termo designa a encarnação e não a posição hierárquica do Deus Filho, ok? É um termo que designa a encarnação. Encarnação. E não a posição hierárquica do Deus Filho, porque o Filho está numa posição hierárquica inferior ao Pai. Pai, Filho. Então, às vezes, nós confundimos essa designação Filho de Deus, que João utiliza, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é um termo, né? É um termo que designa a encarnação de Cristo, não uma posição hierárquica do Filho, que nós explicamos muito bem
aqui já no início da nossa aula. Né? Vamos lá. Nós precisamos atentar para algo também dito aqui pelo comentarista. Ele, o pastor Claudionor de Andrade, nos coloca aqui, eu vou afirmar como eu disse agora há pouco. Eu quero crer que é um erro também gráfico, um erro de grafia. Ele coloca aqui que ele não estava, Cristo não estava sujeito ao pecado. E nós precisamos repensar isso aqui. Porque se ele não estava sujeito ao pecado, é lógico que Cristo não se sujeitou ao pecado. Ele não pecou e ele não se sujeitou ao pecado, porque ele foi o homem perfeito. Aliás, o Evangelho de Lucas apresenta Jesus para os gregos como um homem perfeito. Mas se Cristo não estava sujeito ao pecado, por que então ele foi tentado? Então a tentação seria um mero teatro? E se ele assumiu a nossa vida, se ele se encarnou, quando nós estudamos a teologia joanina, ou seja, a teologia nos escritos de João, nós aprendemos que Cristo se tornou tudo o que nós somos para que nós nos tornemos tudo o que ele é. Se ele se encarnou, se ele viveu a encarnação, né, a humanidade de forma plena, como nós afirmamos, como nós pensamos, e como é uma verdade, ele não estaria sujeito ao pecado. Ele esteve sujeito ao pecado, mas ele não pecou. Até porque ele é o segundo Adão. Paulo chama de segundo Adão. Então, assim como o primeiro Adão esteve sujeito ao pecado, o segundo Adão precisava também estar sujeito ao pecado. Para que, assim como o primeiro Adão não pecou, assim como o primeiro Adão pecou, o segundo Adão não pecasse. Porque assim como através do pecado do primeiro Adão nós todos fomos destituídos da glória de Deus, através de não pecar, através do não pecado do segundo Adão, nós somos restituídos à glória de Deus. Então Cristo, dentro daquilo que nós estudamos, bíblica e teologicamente, né, eu quero crer, como eu disse, que é um erro aqui de grafia, Cristo estava sujeito ao pecado original e ao pecado experimental. Porém, que fique muito claro, ele não se sujeitou ao pecado. Ele não pecou. No quarto parágrafo deste nosso segundo ponto, nós vamos tratar sobre Jesus nasceu na plenitude dos tempos. O que é esta plenitude dos tempos? Se cumprindo a plenitude dos tempos. Isso aqui é o tempo exato. Tempo exato. Jesus veio no tempo certo, quando todas as coisas estavam se cumprindo. E eu já disse e repito, já citei para vocês aqui o livro O Tempo de Deus, que é um livro que vai mostrar que todas as coisas acontecem dentro de um tempo determinado por Deus para que todas as coisas aconteçam. Vamos ao terceiro e último ponto da nossa lição. Jesus, o homem perfeito. Jesus, o homem perfeito. Eu quero frisar mais uma vez que o nosso comentarista cita que ele cita que Jesus não estava sujeito ao pecado original ou ao pecado experimental. E nós já tratamos isso aqui agora há pouco. Ele estava, sim. Ele estava. Ele não se sujeitou, mas ele estava. Ele não se sujeitou porque não pecou, mas ele estava sujeito ao pecado. A humanidade de Cristo, não é? Dentro desta tratativa, no que está marcado de azul aqui, nós já tratamos que é um paradoxo que existe lá com os comentários do primeiro ponto, né? Nós só queríamos tratar isso aqui. E a humanidade de Cristo foi uma humanidade plena, nós já falamos disso, né, insistentemente. Segundo parágrafo do terceiro ponto, Jesus, o último Adão. Tratamos disto também, fizemos uma tratativa sobre isso. O nosso comentarista, ele coloca aqui que Jesus, todo milagre que Jesus realizou foi em favor dos que o procuravam,
não é? E aqui, como nós já afirmamos, nós vamos deixar claro aqui, escrever que foi pelo poder do Espírito. Jesus realizou os milagres pelo poder do Espírito. Não é? Ele disse, aqueles que crerem em mim farão as obras que eu faço, e digo mais, as farão maiores ainda. Sobre Jesus, o último Adão, nós já fizemos uma tratativa também insistente sobre isso aqui, como por um homem veio o pecado no mundo, por um homem veio a salvação. O primeiro Adão pecou, o segundo não pecou. Eu sempre gosto de dizer que Jesus e Adão eram parelhos, eu já disse isso aqui. Jesus foi gerado no ventre de Maria, e Adão foi gerado por Deus também, criado por Deus. E por fim, nós vamos aqui ao terceiro ponto da nossa lição, a perfeição espiritual e moral de Jesus. Eu só repito aqui, para você que é o professor de escola dominical, estar atento, a fim de orientar os seus alunos e não ser apanhado de surpresa, porque o comentarista diz mais uma vez que jamais esteve sujeito ao pecado original ou ao pecado experimental. E, na verdade, né, o que fez, eu já me fiz essa pergunta, estudando Cristologia, foi uma disciplina que eu já ministrei no seminário teológico. O que proporcionou, então, Jesus como homem não pecar? Jesus como homem não pecar? Jesus manteve sua comunhão com o Pai. Jesus nunca perdeu a sua comunhão com o Pai. E isto fez com que ele fosse também o homem perfeito, o nosso modelo, o nosso exemplo, e nós glorificamos a Deus, porque Cristo veio como homem perfeito para morrer em nosso lugar e para nos dar o direito de herdar a vida eterna. Meu querido, eu espero que essa aula tenha sido também de crescimento para você, porque para mim foi. E ter a oportunidade de falar sobre Cristo, sobre a encarnação, sobre a obra de Cristo, é sempre gratificante, alegra a minha alma, sempre me dá uma razão maior de amar Cristo ainda mais, de viver com Ele, de viver por Ele, de viver para Ele, de buscar estar próximo de Deus, dedicar a minha vida à obra de Deus e ao Cristo que nos remiu e que nos salvou, que nos deu o direito de morar nas mansões celestiais. Deus te abençoe e até a semana que vem na nossa última aula, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.